Deus. Graça e paz, povo de Deus. Podeis assentar, fique à vontade, respira fundo, enche o pulmão de ar. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão. É um privilégio estar reunido mais uma vez, como o pastor acabou de falar, né? Muitos não estão mais presentes nesse dia de hoje, fizeram planos e não concluíram, mas graças a Deus nós temos algumas dificuldades, alguns problemas, mas nós podemos declarar a benéfica, nós podemos declarar que o Senhor nos sustentou até aqui, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos 10, a partir do verso 5. Quero ser bem breve, aproveitar que já foi falado algo da parte de Deus. A Bíblia diz: creia no Senhor teu Deus e andarás seguro. Creia nos seus profetas e prosperarei. Nós precisamos ouvir a Deus e ouvir o homem também, né? Afinal, para que nós possamos ser promovidos, nós precisamos que esteja alguém acima de nós para nos puxar, né? E nada melhor do que andar debaixo de uma cobertura espiritual que está puxando você, está querendo que você cresça. E existem princípios, querido. Falei na semana passada que quando o pastor voltasse, né, eu falo muito a respeito da pessoa de Jesus Cristo, mas ele fala muito dos princípios de Jesus Cristo, porque a pessoa de Jesus ela nos salva, mas os princípios de Jesus nos enriquecem. É isso aí. E se nós queremos ser salvos e bem-sucedidos, nós temos que aplicar aquilo que Jesus nos ensinou. É isso aí. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos 10, versículo 5. Eu quero apenas compartilhar algo que foi falado aqui na vigília, através da vida do pastor Marcos Bueno. E eu quero enfatizar um pouco aqui, para que nós venhamos refletir na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Amém? Glória a Deus. O calor deixa a gente meio abatido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: Moisés descreve a justiça que se baseia na lei desta forma: o homem que praticar essas coisas viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé, não diga no seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé, que proclamamos: se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. O culto foi iniciado com o Salmo 8, falando a respeito de um dos versículos que eu gosto muito. Eu até marquei aqui para poder reler com os irmãos. Ó Deus, onde está o versículo? Está aqui, ó. Salmo 8, verso 4 diz assim: pergunto, que é o homem para que com eles te importes, e o filho de Adão para que venha visitá-lo. Eu quero louvar a Deus, querido. Esse texto que nós acabamos de ler
fala a respeito de Paulo explicando ao povo judeu e ao povo grego como que a obra de Jesus ela é efetuada na vida de um cristão. Porque o que foi ensinado para o judeu era que ele tinha que praticar justiça para chamar a atenção de Deus. Ele tinha que praticar a lei para ser aprovado por Deus. E aquele que praticava a lei vivia por ela, porque era através da lei que tinha a aprovação ou a reprovação dos seus atos. E Paulo está tentando explicar, porque como que alguém que tem algo escrito, dizendo assim não faça, ou dizendo assim faça, e já está acostumado com aquele tipo de pensamento. Por exemplo, eu falei na semana passada a respeito de como o povo judeu é um povo nacionalista, como que o passar dos anos não fez com que eles perdessem a sua identidade, não fez com que eles perdessem a sua língua, como que eles não perderam os seus princípios, porque eles entenderam que eles são uma nação santa. E foi um dos principais motivos para que eles não aceitassem Jesus, porque Jesus veio trazer um reino espiritual e eles esperavam um reino físico. E agora Paulo, tentando explicar a maneira que se entra nesse reino espiritual, ele está dizendo: o reino de Deus não está longe de você, o reino de Deus está perto de você. Não é orando aos céus para que Jesus venha novamente, e também não é orando para que ele ressuscite outra vez. Ele está dizendo assim: se você crer, se você acreditar naquilo que eu estou falando com o seu coração, e se você confessar com os seus lábios, você será salvo. Ou seja, a porta de entrada para o reino do céu, para ser salvo, é simplesmente uma confissão de fé pública. E eu quero louvar a Deus porque essa compreensão chegou a mim e chegou a você, e é por isso que nós estamos aqui nessa tarde. Porque um dia nós fizemos uma declaração de fé, às vezes até novo demais, sem compreender aquilo que nós estávamos fazendo. Mas hoje, olhando para esta igreja, olhando por aquilo que tem sido pregado, por aquilo que tem sido anunciado, vendo as pessoas comprometidas com o ministério, eu entendo que hoje nós podemos dizer que nós compreendemos com excelência aquilo que Paulo estava dizendo. Mas Paulo ele vai mais profundo, além da mensagem. Ele diz assim: como as pessoas crerão se ele nunca ouviu falar a respeito? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? E eu quero louvar a Deus nessa tarde, porque eu estou aqui enviado para pregar a palavra do Senhor. E não somente pela minha vida, mas pela sua vida também. Porque cada um de nós que está aqui, que disse sim a Jesus, tem motivos de sobra para poder dar continuidade o ide do Senhor Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus nessa tarde, porque a palavra dele chegou até mim. A mensagem do Evangelho chegou à minha casa, chegou à minha parentela e vai perpetuar através da minha família. E eu quero dizer para você que você é um privilegiado de ouvir essa mensagem. Você é um privilegiado de compreender essa mensagem, porque você tem o privilégio de dobrar os seus joelhos, bater o seu joelho no chão e automaticamente um portal no céu se abrir para que você seja ouvido, porque você decidiu acreditar naquilo que uma pessoa falou para você. E por que eu quero enfatizar aquilo que o pastor Marcos ele falou na vigília anterior? O pastor Marcos ele deixou 3 perguntas aqui para que nós possamos refletir, e eu estou refletindo a respeito dessas 3 questões. E eu quero compartilhar com a igreja, para que você se comprometa a refletir a respeito dessa pergunta. E a primeira pergunta que eu quero deixar para você é: o que eu estou fazendo com a mensagem que eu recebi? Porque por mais que nós não tenhamos
o chamado ministerial para pregar a palavra. Por mais que nós não tenhamos um curso teológico, por mais que nós não tenhamos uma leitura bíblica tão assídua, nós temos uma responsabilidade, é de passar a mensagem que nós recebemos para frente. E o que nos faz nos reunir todos os domingos, além de cultuar a Deus, é nos revestir de entendimento para que nós possamos levar essa mensagem para frente. Eu andei bastante já aqui em Portugal, por algumas aldeias, principalmente aqui à volta, e eu vejo a necessidade, querido, de levar essa mensagem para frente. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos exercer esse papel, porque a responsabilidade de carregar o Evangelho da cruz está sobre os nossos ombros. A responsabilidade de ser sal e luz nessa terra está sobre os nossos ombros. Alguns, por conhecer mais, têm mais responsabilidade. Outros, por conhecer menos, têm menos responsabilidade. Mas ainda assim, a responsabilidade está sobre os nossos ombros. Não tem sentido nenhum nós construímos um templo frondoso, lindo, maravilhoso neste lugar, se verdadeiramente as pessoas não chegarem aqui e não glorificar o nome do Senhor por aquilo que está sendo feito. Não tem sentido nenhum a uma pessoa andar 70, 80 quilômetros, chegar aqui e ela não ter uma direção de Deus para a vida dela. Não tem sentido nenhum nós gastarmos a nossa vida ou o nosso tempo vindo para a igreja se nós não pegarmos essa informação e der uma resposta para o mundo. Por isso eu quero que você pense, o que você está fazendo com essa mensagem? O que você está fazendo tendo vida de igreja? Porque mais do que vida de igreja, você foi chamado para ser uma igreja. Amém. A palavra igreja vem do grego que se quer dizer eclésia, que quer dizer chamados ou tirados para fora. Ou seja, o nosso chamado nunca foi para dentro da igreja. O nosso chamado sempre foi para fora. O Mendes, quando estava orando, ele estava falando a seguinte palavra: que nós devemos profetizar sobre as nossas vidas, que nós somos reis e sacerdotes. Nós precisamos reinar nessa terra. Nós não precisamos ser escravo de patrão. Nós não precisamos ser escravo de trabalho. Nós precisamos dominar o recurso que está nas nossas mãos. Mas mais do que isso, você foi chamado para ser um sacerdócio sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua parentela. A graça nos concede isso, o direito de acessar a presença de Deus e oferecer sacrifícios todos os dias. A graça nos concedeu o direito de acessar a presença de Deus todos os dias. E como eu sempre falo, não se contente com uma reunião no domingo. Não se contente com um devocional de 15, 20 minutos. Seja luz. Essa luz é como o que o pastor falou mais cedo. É o altar que nós precisamos acender todos os dias. É a lenha que precisa ser queimada todos os dias, para que nós venhamos dar uma resposta para a mensagem que nós recebemos. Primeira pergunta que eu quero deixar para você é: o que você está fazendo com a mensagem que você recebeu? E por que você está fazendo? É a segunda pergunta. Eu não sei se vocês conhecem, mas existem os testemunhas de Jeová, estão espalhados pelo mundo inteiro. E segundo os dados, a religião que mais evangeliza no mundo são os testemunhas de Jeová. Mas é lindo quando nós passamos, vemos eles na rua com aquele carrinho de livros parados todos os fins de semana, independente do lugar, você sempre vai ver um. Mas o motivo por que eles fazem aquilo não é porque eles amam o salão do reino, não é porque eles amam a religião deles. Eles fazem aquilo porque, se eles não fizerem, eles não são contados como testemunha de Jeová. Todos os meses a religião conta o número de todos os membros,
E se você não tiver cumprido a meta de horas na rua fazendo evangelismo, você não é contado como um testemunha de Jeová. E eu fico pensando, já pensou se Jesus olhasse para a nossa vida e estabelecesse uma meta para que nós venhamos transmitir a mensagem que nós recebemos? E se falasse para nós, se você não fizer tal serviço, você não vai ser cortado. O interessante é que João, quando ele está escrevendo lá no livro de João, ele diz assim: a videira que não dá fruto, ela é cortada e é lançada no fogo. Ou seja, ele não te impõe, mas ele te dá uma diretriz. Porque não existe árvore que dê fruto, que não dê fruto, que não se torne um problema. Nós fomos chamados para frutificar. Nós fomos chamados para dar fruto para o Senhor. Porque Jesus, Ele é a videira verdadeira. Nós fomos enxertados nele como ramo. E nós precisamos ser a extensão de Jesus aqui nessa terra. Ele falou que quando Ele subisse, Ele enviaria o Espírito Santo, que nos convenceria de toda a verdade e nos auxiliaria em tudo. Então, por mais que nós não tenhamos tantas capacidades, nós temos um ajudador que nos capacita. Esses dias nós estávamos no propósito de orarmos às quinta-feira à noite aqui, através do El tinha proposto, e veio a esposa do Cristiano, que eu não lembro o nome dela, qual é o nome? Stephanie. Eles estão abrindo um trabalho aqui, qual é o nome do lugar? Gestação. Eles estão começando uma igreja lá. E aquela mulher, ela contou um testemunho dizendo que ela estava na casa de banho e de repente Deus impulsionou ela a ir até a casa do padre. Ela foi lá, pregou para o padre, e o padre abaixou a cabeça, chorou e aceitou aquilo que ela estava falando. E a pergunta é: ela não fez nenhum planejamento para aquilo. Pelo contrário, ela deve ter relutado com aquilo. Mas o Espírito Santo de Deus tocou nela e usou ela para falar com uma autoridade, porque o padre é uma autoridade dentro da igreja, e deu diretrizes para ele, falou coisas do coração dele que só o Espírito Santo sabia. Então nós não estamos limitados, porque nós temos um auxiliador. Então pegue a mensagem que você está recebendo na igreja, ore a Deus e fala: Senhor, para quem que o Senhor quer que eu passe essa mensagem? Porque quando nós entendemos isso, querido, nós nos sentimos úteis no reino de Deus. Hoje eu falei para a Lohane, eu vou lá ajeitar a igreja. E quando eu cheguei aqui, a igreja já estava lavada, as cadeiras estavam montadas, a casa de banho já estava limpa. E eu dei muita glória a Deus. Porque tem pessoas que entenderam. Há pessoas que entenderam a sua importância no reino. E quando eu deixo um questionamento para você, é para que você se sinta útil no reino de Deus. O corpo de Cristo ele é feito por membros. E tem membros que fazem trabalhos específicos, como as mãos, como os pés. Mas são funções que não podem ser feitas por outro membro, tem que ser feito por esse membro. E Deus, quando Ele convoca você para a obra, Ele convoca você como um membro do corpo, e como uma parte importante do corpo, Ele vai usar você, independente do lugar que você está, independente da vida que você tem, independente da sua rotina. O Espírito Santo de Deus vai acessar o seu coração e te levar a caminhos que só Ele vai te fazer percorrer. Porque Ele tem propósitos, queridos. Ele tem propósitos para nossas vidas. Ontem foi lido lá na nossa reunião de adoradores que no Salmo 139 está escrito todos os nossos dias. 139, aliás. Todos os nossos dias está escrito naquele salmo. E talvez nós estejamos perdendo tempo fazendo aquilo que nós queremos.
E quando nós chegarmos diante de Deus para nos apresentar, você vai dizer: Senhor, eu construí empresas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Ele vai olhar lá no livro dele e vai dizer: mas não era isso que eu tinha para você. Então, querido, se pergunte o que você está fazendo com a mensagem que você recebeu. Porque nós podemos parar, querido. E eu costumo dizer que crente parado, ele anda para trás. A chama vai se apagando. O desejo de ver o reino de Deus estabelecido nessa terra vai diminuindo. E com isso, querido, você vai se esfriando. E se você não tem relacionamento com o Espírito Santo, se você não tem relacionamento com a palavra de Deus, automaticamente, querido, você vai abrir brechas para o inimigo tocar na sua família. Então não faça isso. Ouça o conselho, creia no Senhor teu Deus, creia nos seus profetas, e vocês serão prósperos. E prosperar não é ter riqueza, querido. Prosperar é você estar sempre produzindo alguma coisa. Prosperar é você estar sempre crescendo, é não estar repetindo os mesmos erros, é estar buscando aprender cada dia mais. Porque Deus, que é fiel e misericordioso, Ele pode acrescentar 1000 vezes aquilo que você está fazendo. Deus, Ele é fiel porque Ele diz: eu dou pão para o que come, mas eu dou semente para o que semeia. Então você, querido, pega a semente que Deus colocou nas suas mãos e seja um semeador do reino. Seja com recursos, seja com oração, seja com dinheiro, seja com esforço. Deus, querido, vai fazer uma grande obra nesta nação. E eu não vou cansar de falar isso até que aconteça. Mas existe um esforço da nossa parte, porque Deus, Ele não precisa de nós, mas Ele está contando comigo e com você para incendiar esta nação, para acessar corações de pedras. Deus está contando comigo e com você, querido. E a terceira pergunta que o pastor deixou para nós foi: para quem você está trabalhando? Ou melhor, para quem você está fazendo o que você está fazendo? Nós precisamos ter convicção para quem nós estamos trabalhando. O pastor compartilhou algo comigo enquanto a gente estava ali desmontando o altar. Aliás, desmontando não, estávamos melhorando para ficar mais bonito. Que nem todo mundo precisa aderir à visão que ele tem, porque a visão que Deus deu foi para ele. E isso é uma verdade, porque também ninguém precisa ver como eu estou vendo. Mas uma coisa nós precisamos é enxergar como Cristo enxerga. E Deus, Ele coloca responsabilidade sobre os nossos ombros, porque não tem como nós servirmos a Jesus e permanecer da mesma maneira. Não tem como nós entregarmos a nossa vida para o senhorio de Cristo e permanecer da mesma maneira. E Paulo, ele está dizendo o seguinte: precisa de pessoas para pregar o Evangelho, porque como que eles vão crer se eles não ouvirem? E como pregarão se não há quem envie? Pastor Marcos, ele sempre enfatiza as mesmas frases nos cultos de missões: que missão se faz indo, orando e contribuindo. Então todos nós temos uma responsabilidade com a obra missionária. E se você não está contribuindo, se você não está orando, então vá, se disponibilize. Você não pode ir, então contribua. Você não pode contribuir, então ore. Faça alguma coisa, querido. Porque essa mensagem, para chegar a mim e a você, teve muitos mártires que entregaram as vidas. Teve muitas guerras que foram travadas para que a palavra de Deus chegasse a mim e a você, e hoje nós tivéssemos um norte para seguir. Eu estou aqui porque eu entendi, querido, eu preciso fazer alguma coisa para Jesus.
Eu lembro que, enquanto o pastor estava aqui no propósito de 91 dias, eu estava na França e todos os dias a gente orava às 6 da manhã. Eu lembro que um dia eu me senti o pior dos obreiros da igreja. Eu falei com Jesus: Jesus, eu estou me sentindo um lixo de obreiro. Enquanto o meu pastor está na linha de frente, travando uma batalha espiritual, uma guerra terrível, eu estava lá pensando em ganhar dinheiro. E eu quero louvar a Deus porque o Espírito Santo, querido, Ele não abre mão de mim e de você. E se você perceber que você está tomando um caminho diferente, pare e escute o Espírito Santo de Deus. E você pode pegar essas 3 questões, levar para sua casa e refletir, e dizer: eu posso alinhar nisso, eu posso alinhar nisso, porque o propósito da igreja, querido, é marchar. O propósito da igreja é caminhar. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E nós vamos ganhar essa terra para o Senhor Jesus. Nós vamos ganhar indo, contribuindo e orando para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Portugal não foi esquecido, querido. Glória a Deus. Portugal não foi esquecido pelo Senhor Jesus. Por mais que o povo tenha se esquecido, Ele não esqueceu desse povo. Amém. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que você está aqui. É por isso que o Espírito Santo te convence de que você precisa fazer algo para o reino de Deus. Aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra, medite nela. Se você puder, anote essa palavra. O que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo. Porque Deus, Ele vai falar com você. Ele vai te convencer de fazer alguma coisa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então você pode se alegrar comigo, porque sábado, que horas, amor? 2 da tarde? Batismo? 3 horas da tarde. Nós vamos ter um batismo. Aleluia! Vou falar de novo. Sábado, 3 da tarde, nós vamos ter um batismo. Mas no domingo nós teremos mais batismos, porque já tem gente para batizar. Glória a Deus. Batismo, querido, significa que não é uma pessoa migrando de uma igreja para outra. Batismo é alguém dizendo: eu estou começando daqui com vocês. Glória a Deus. É um novo começo para aquela pessoa. E você, como semeador, como ajudador, você faz parte disso. Você vai poder dizer: pai, eu contribuí para aquela vida. Quando ele pedir para você apresentar os frutos, você vai dizer: ó, eu ajudei para que aquela pessoa fosse batizada, eu ajudei para que aquela pessoa fosse para a igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que nós vamos avançar, querido, em nome do Senhor Jesus.